Graça e paz, Deus abençoe a todos. A contação de histórias, a transmissão oral, ou a preservação do conhecimento humano transmitido oralmente, isso é fato, isso é conhecido por todos, é um fenômeno que nunca desapareceu totalmente. A arte de contar histórias, ou de preservar a história, de preservar o conhecimento, ou de transmitir o conhecimento, foi somente enriquecida ao longo dos anos, ao longo dos séculos, das eras, através da aquisição de novas ferramentas ou técnicas de preservação do conhecimento. Para quem gosta, por exemplo, de música, existe um acervo musical aí de muito tempo atrás, a qualidade sonora não é muito boa, mas algumas pessoas ainda podem ouvir Caruso, na voz do Caruso, material armazenado digitalmente aí, né? Aquele chiadinho, mas é o Caruso cantando, o grande expoente aí da música erudita num período específico, um dos maiores tenores da história, um dos maiores tenores da história. Só quem não tem alma, que não se emociona ao ouvir aí ele cantando, ele expressando aquelas áreas que ficaram gravadas aí de trechos de óperas, que é um teatro cantado. E vários outros artistas. Ainda temos aí algumas gravações de atores, né, de filmes antigos. São filmagens que foram reprocessadas, que foram colorizadas aí por computador. Nós temos acesso à maneira como o cinema iniciou, engatinhou, o que era apresentado, como era transmitido. Então, nós temos como preservar, temos material. A literatura é o que melhor preserva. O livro é o que melhor preserva. Tem livros aí que têm séculos. Os dados armazenados digitalmente, nós nem sempre podemos garantir que eles serão preservados. Nem sempre dá para garantir a integridade dos dados armazenados. Mas estão trabalhando nisso para tentar solucionar as dificuldades que existem, principalmente no contexto de preservação da integridade das informações, né? Mas nós temos as bibliotecas no mundo todo. O Brasil tem poucas bibliotecas, pouquíssimas, pouquíssimas. Por isso nós somos um país de terceiro mundo. Não é só uma questão financeira, é uma questão, não é só uma questão de quanto dinheiro no bolso, é uma questão de acesso ao conhecimento, acesso à informação, acesso à cultura, acesso ao que a humanidade produziu ao longo ao longo dos séculos, acesso público, acesso público. Não é questão de ir para a universidade, é questão de ir até a biblioteca e consultar lá o que existe, o que foi preservado, o que foi estudado, o que foi recuperado em relação ao passado. Moisés está fazendo exatamente isso. E um gênero literário está vindo à tona. O gênero literário no sentido de preservação das histórias contadas. Não é nada ao acaso aqui. Os recursos dos contadores de histórias eram muito bons. Os recursos de oratória, eles eram muito bons, no sentido de manter a atenção do, do ouvinte, no sentido de criar imagens vivas para aquele que estava ouvindo. Imagens que correspondiam ao ambiente no qual as pessoas estavam vivendo. Por isso, você lê no livro de Gênesis, o livro de Gênesis apresenta algumas coisas assim bastante simples, constrangedoramente simples. Por exemplo, Deus é apresentado, os teólogos e os filósofos chamam de antropomorfismo, em termos antropomórficos. Deus é apresentado ou descrito em termos de figura humana. E Deus é apresentado assim como que no drama da criação, naqueles atos é, rápidos, naqueles relances que o contador está apresentando. Deus é apresentado como um oleiro, né? Na criação, na formação do homem. Deus é apresentado como um oleiro, uma figura comum ao mundo antigo, tá?
O oleiro era um trabalhador ali presente em todos os vilarejos, em todas as cidades, em todas as culturas. Era uma atividade simples, era uma atividade regular e era uma atividade necessária. As pessoas precisavam de meios para armazenar alimentos, mantimentos, né? Então, você tem a figura do oleiro. Você tem também a figura de Deus como cultivador ou cuidador de um jardim ou de um pomar. Uma figura visível a todos naquele tempo. Uma região de planície, o vilarejo, a área plantada, as árvores e a pessoa cuidando da, das árvores, cuidando da, do plantio, né? O homem cuidando da terra, Adão depois, né? Lavrando a terra. Todas essas imagens aqui, as figuras apresentadas, eram imagens comuns ao cotidiano das pessoas que estavam ouvindo a narrativa. Deus apresentado como cultivador de um jardim, também como um cirurgião que extrai ali do lado de Adão o material com o qual ele forma Eva, a primeira mulher, né? Como aquele que extrai do homem aquilo que ao homem faltava, né? Uma parceira, uma ajudadora, alguém que lhe fosse igual. E um pacífico proprietário de terras. Então são figuras comuns. Nisso você pode aproveitar o gênero literário que a Bíblia apresenta. Ao invés de lutar contra o texto, permitir que o texto te conduza às verdades que estão sendo apresentadas naquele momento. Você queria uma imagem mais espacial, mais assim de galáxias explodindo, né? De uma coisa metafísica. Tá, é o que você queria, mas não é o que os ouvintes daqueles dias queriam, não é o que a humanidade precisava. O que a humanidade estava compreendendo é Deus se fez presente. E, além disso, há também outros recursos literários em relação a nomes. Estamos falando aqui no começo do livro de Gênesis. Por exemplo, Adão, o pai de todos, né? O primeiro homem, né? O culpado, aquele que a culpa é do Adão. Adão era o cara, mas deu uma vacilada, né? Deu uma vacilada, preocupou-se mais em agradar a criatura do que o Criador. Preocupou-se mais consigo mesmo do que com o Todo-Poderoso Deus. Colocou os seus interesses e necessidades à frente da palavra de Deus. E deu no que deu. Mas a palavra Adão é um recurso literário. Adão significa humanidade. 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 O autor está dizendo que a humanidade foi criada, desenvolveu-se a partir de um único pai, tá? Deus não criou várias humanidades. Deus criou uma só humanidade. A humanidade é uma só. Deus não criou vários homens, vários Adões aí. Não, Deus criou um Adão. Deus criou um homem. E esse homem, por um determinado período, ele expressa tudo que a humanidade será depois dele, tá bom? Eva, a primeira esposa, única esposa, significa vida, ou aquela que dá vida. Eva é a garantia de Deus para Adão de que a humanidade não sucumbirá, que a humanidade será preservada. Eva é o auge da criação de Deus, tá? Tudo que Deus criou foi descrito como bom. Agora, quando Deus criou Eva, aí arrasou, tá bom? Arrasou. Todos os mitos criativos, inclusive os mitos científicos, eles não conseguem explicar a fêmea da espécie, tá bom? Eles não conseguem, não conseguem explicar.
as teorias da evolução, isso, aquilo, e de repente surge um homem. E daí? E para que serve um homem sozinho, isolado? Não serve para nada, serve para desaparecer com o tempo, tá? Não tem, não encaixa, não é um paradoxo. A hipótese ou a chamada teoria da evolução a partir do ser inferior, tá? Ela esbarra numa impossibilidade de continuidade. Se você pegar os mitos dos índios, né, dos nativos aqui, também tem a criação, sempre a origem da vida é a água, a origem da vida é através da água, tá? E o homem é criado e aí vem uma coisa estranha, né? E da perna e de não sei o quê, aí surge e vai, dá trabalho, dá trabalho. O relato bíblico, ele fala que Deus criou a humanidade. Aí o outro bloco literário fala que quando Deus criou a humanidade, macho e fêmea os criou. Então, a humanidade é criada num único dia. Que um único dia no livro de Gênesis pode ser um século, 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, não importa. Não faz diferença nenhuma o tempo, tá? Não, o tempo não faz diferença. É o tempo necessário o tempo suficiente até que aquela determinada etapa do processo criativo se consume, seja consumada. Então Deus criou a humanidade. Até aí tem um povo criticando o Papa, né, que falou que a base da família é o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Tem gente indignada. Meu Deus do céu. A base da família não é mais o homem, a mulher, o macho e a fêmea? Sem a fêmea da espécie não há continuidade da vida, não há procriação. Tá bom? Ah, mas tem gente que se ofendeu. Mas não dá para deixar de ofender também. Sempre alguém vai se ofender, né? O que nós devemos parar de ofender é a verdade. O que nós precisamos parar de ofender é Deus. O que nós não podemos ofender é a integridade mental, intelectual e espiritual das pessoas, tentando forçar algo que não encontra respaldo na revelação de Deus. Cada um vive como bem entender. A igreja tem que parar de dar pitaco na vida dos outros. A igreja tem que cuidar da igreja. A igreja tem que expressar o evangelho para o mundo. Tá? Tem espaço nesse planeta aí para todo mundo viver. Não, não falta espaço. Não falta espaço, não falta terra, não falta oxigênio, não falta comida. Deus providenciou uma humanidade capaz de se sustentar e um planeta capaz de produzir absolutamente tudo aquilo que nós necessitamos. Nunca faltou alimento na face da terra. Nunca faltou alimento. Agora, esse alimento nem sempre chegou às pessoas que necessitam. É uma questão de planejamento, de distribuição. Mas eu me lembro quando a humanidade era menos, falavam que o mundo ia acabar, não tinha oxigênio, não ia ter comida, e a cada ano a indústria da agricultura produz mais, produz mais. A dificuldade hoje é que estão transformando comida em combustível, né? Comida em combustível. Querem que o ser humano se alimente de alimentos artificiais, né, para usar o alimento para produção de combustível, que na cabeça de alguns é algo menos poluente, estão preocupados com, não sei com que eles estão preocupados, né? Não faz sentido nenhum as preocupações deles, tá? É só ganância mesmo, tá? Deus criou este mundo, este planeta que precisa ser preservado, cuidado, mas que Deus garantiu que a criação cumprirá o seu propósito. Os temores que as pessoas colocam na cabeça das pessoas. É claro que devemos tomar cuidado com as questões ambientais. É muito importante você produzir, você fazer uso das reservas e garantir que um sistema se reproduza, né? Se mantenha a vida e a estrutura. Mas isso é uma questão de legislação, fiscalização e compromisso, né? O que nós vemos aí são outras coisas ou outros interesses. Deus garantiu que nada falte à humanidade. Quando criou a humanidade, criou macho e fêmea.
o homem, Adão, a expressão do potencial humano, e Eva, o macho e a fêmea. Eva, chamada vida, ou aquela que dá vida. A garantia de Deus de que a humanidade não terminaria nos seus primeiros pais. A humanidade não seria a humanidade jamais foi um projeto fracassado. A humanidade não é um fiasco. A humanidade não é um erro. A humanidade não é um equívoco de Deus. Adão pecou, meu Deus do céu, acabou o mundo. Tá, acabou para ele. Azar o dele. Ah, é o nosso pai. Vai fazer o quê? Ele cometeu os erros dele, os pecados dele, que se entenda ele com Deus. Nós temos a nossa vida, a nossa oportunidade. Somos gratos a Deus porque Deus garantiu que a humanidade fosse preservada apesar dos erros, dos pecados, dos equívocos, dos fracassos das gerações passadas. Não cabe à geração atual produzir algo melhor do que as anteriores, sabendo tudo que tem ocorrido ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, tá? Então, Eva é aquela que dá vida. Caim, né, também o chamado assassino, o primeiro assassino, né, o fratricida, matou o seu irmão, o primeiro crime hediondo, bizarro, monstruoso, praticado por Caim. Caim significa forjador, forjador de metais. Caim trabalhou com metais, tá? Enoque, a palavra Enoque, o nome Enoque está associado a dedicação e consagração. Dedicação e consagração. Jubal lá, você vê no livro de Gênesis, que é o criador dos instrumentos musicais. Um trabalhou com metal, o outro fez lá uma flauta, uma corneta, né, uma viola, uma sanfona. Jubal, o nome de Jubal está associado à palavra corneta e trombeta. Caim, quando foi condenado e quando foi agraciado por Deus, protegido por Deus para que continuasse vivo, a palavra que denota a condenação dele é peregrino. Davi foi condenado a ser nade. Ele foi condenado a peregrinar, foi condenado a não parar num lugar por muito tempo, a viver uma vida ali de peregrinação. Com que propósito? Propósito de refletir, de pensar e analisar e de ver a consequência dos seus erros e dos seus atos, tal qual Adão. Adão viveu tempo suficiente para ver a consequência dos seus atos. Muito simples seria Adão ter pecado e Eva e desaparece todo mundo. Não, não é assim. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Eles viveram, receberam a promessa de redenção, viveram com base nessa promessa, nessa esperança de gerarem um redentor, alguém que os libertaria, que os salvaria, né? A expectativa por um filho, por um homem, por um menino, tá? Viveram assim, debaixo dessa promessa de graça, ao mesmo tempo viveram experimentando as consequências dos seus próprios atos. Que veja a tragédia na família lá, quando Caim tira a vida do irmão Abel. Quando Caim foi condenado a viver como peregrino e foi marcado por Deus, a marca que Caim recebeu não é uma marca de condenação. A marca que Caim recebeu é um ato gracioso de Deus para a preservação da vida de Caim. Apesar do pecado que ele havia cometido, ele foi marcado, sim, ele foi marcado. Ele foi condenado, sim, ele foi condenado. Mas ele foi protegido com uma marca, né? Para que todo aquele que o visse não tirasse dele a vida. A marca designava um ato de Deus no que diz respeito à preservação da vida. Caim, quando foi peregrino, ele passou a viver na terra de Nod. Nad é peregrino, Nod é terra da peregrinação, tá? Então, a localização geográfica, ela não é necessariamente aqui, ali ou acolá. Caim viveu na terra das suas peregrinações e nas suas peregrinações há todo um desenrolar, há todo um desenvolvimento histórico
das gerações de Caim, tá? Filhos, netos, bisnetos, o desenvolvimento ali de uma civilização, né? De uma civilização e todas as marcas dessa civilização e as marcas que Caim deixou nessa civilização. Por outro lado, o outro filho, Sem, a Bíblia apresenta um desenvolvimento de uma sociedade, de uma civilização e das marcas, das características que essa civilização recebeu dos seus fundadores, dos seus pais, todos filhos de Adão, mas seguindo caminhos diametralmente opostos, tá? E em algum momento tudo isso se confundiu e Deus precisou tomar uma providência. Este estilo de, de nomear pessoas, indivíduos e ações com nomes que têm um significado maior, né? Nomes que denotam uma situação muito mais abrangente, é um recurso que os autores descobriram, é um recurso de oratória, é um recurso dos melhores contadores de histórias. E você vê isso também hoje na literatura, tá? Personagens de um filme, de uma novela, muitas vezes o nome do personagem já diz exatamente a índole dele. Uma referência a um mito, uma fábula, uma lenda, né? Não importa o quão atual seja a história. O personagem é apresentado com um nome, por exemplo, um indicativo de um nome grego que remonta a uma Édipo, Heleno e coisa do gênero, mas que já explica a natureza e o comportamento daquele personagem. Esse recurso literário já era utilizado no passado, utilizado de uma forma belíssima. Gostaríamos de é, termos essa habilidade. Não é todo mundo, não é para todos, tá? Algumas pessoas foram agraciadas com essa capacidade, dominam a arte de contar histórias. Você conhece, todos nós conhecemos alguém que é um excelente contador de histórias, faz qualquer história parecer algo interessante, né? As pausas, a maneira com que os personagens, os fatos e os eventos são apresentados. O que os autores têm, têm em mente quando apresentam esses elementos literários da formação do texto bíblico não é confrontar a verdade da revelação de Deus. É dizer que a revelação de Deus ela é muito mais abrangente do que as definições dos teólogos e dos filósofos. Dizer que o profeta, dizer que o autor inspirado por Deus recebeu ali os ensinamentos como um ditado verbal, palavra por palavra, não é necessariamente um equívoco. É uma verdade. Mas, observando a própria revelação, o texto bíblico, esse ato de inspiração, esse ato de inspiração divina, envolve muito mais do que o vocabulário. Envolve a vida da pessoa, envolve a totalidade do indivíduo, a maneira como ele enxerga o mundo, a maneira como ele enxerga o próximo, a maneira como ele compreende a realidade. Deus faz uso não só da capacidade linguística, Deus faz uso de toda a capacidade sensorial humana. Deus se apropria desses elementos comuns à consciência, à mente humana, para expressar a sua verdade. Por isso você tem aqui personagens tão simples, tão ingênuos. Apresentar Deus como um oleiro, você fala, né, os mais fanáticos, heresia, né, os doutores aí de algum lugar, antropomorfismo, porque isso, porque aquilo. Mas eles não conseguem fazer melhor. Jamais conseguiram e jamais conseguirão fazer melhor. Porque o texto bíblico traz a realidade espiritual para o cotidiano, para a vida na qual nós estamos inseridos. E o texto bíblico mostra que este é o modo de agir de Deus. Algumas pessoas têm vivido uma espiritualidade aí meio transtorno neuropsíquico, tá bom? Muita gente tem vivido aí um transtorno neurológico, um transtorno psiquiátrico. Muita gente hoje tem precisado de ajuda psiquiátrica. O ambiente religioso tem dado guarida
a comportamentos que, na verdade, quando descritos e apresentados de forma clara e objetiva, representam um estado mental é, comprometido, um estado psicológico e emocional, muitas vezes bastante deprimente, ansioso, cheio de expectativas, cheio de rumores. Deus invade a realidade humana. Deus se apropria da realidade humana. E em Cristo Jesus, Deus se faz humano, Deus se faz homem, um novo Adão, uma nova humanidade, uma nova proposta. Nós não precisamos ser descendentes de uma linhagem, ou de uma suposta linhagem de Jesus Cristo, num adultério oculto com a pobre Maria de Magadã, Maria Madalena, como alguns loucos aí propõem e sugerem, homens que não são capazes de controlar os seus próprios instintos, os seus próprios desejos, não exercitam e não se interessam pelo domínio próprio, tentam atribuir a Deus as suas próprias fraquezas, as suas próprias fragilidades e tentam atribuir ao Filho de Deus a condição de hipócrita e cínico. Jesus nunca o foi. Jesus nunca o foi. Se quisesse ter se casado, teria se casado e não tenho dúvida de que teria belos e lindos filhos, tá? Mas não era esse o propósito dele. Não era o propósito dele criar uma nova linhagem. O propósito de Cristo Jesus é ser a expressão exata da vontade de Deus, o auge da revelação de Deus para a humanidade, o verbo ou a palavra de Deus que se encarna e disse Deus. E tudo que Deus disse através da história foi dito através da vida de Jesus Cristo. Foi expresso plenamente em termos humanos. Todo o viver, todo o sofrer, toda a exaltação e glorificação do Filho de Deus são vividos e expressos em termos humanos. Deus conta a história da redenção proposta nos textos do Antigo Testamento. E Deus conta, Deus expressa o seu ato redentivo através da vida de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Sem Gênesis, Cristo não faz sentido. Sem o livro de Gênesis, a cruz não faz sentido. Sem o livro de Gênesis, a ressurreição não faz sentido. Compreender a verdade é aceitar a totalidade da verdade revelada por Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.